Mais uma vez, nós vamos abrir a palavra de Deus para considerar mais uma marca, mais um sinal identificador do genuíno discipulado cristão. E vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 20, 17 a 28. Mateus 20, 17 a 28. A marca de que vamos cuidar esta noite é servir bem. O discípulo verdadeiro de Jesus serve, mas não serve de qualquer maneira, serve bem. Faz bem as coisas, bem feitas, e serve as pessoas com amor. Vamos ler Mateus 20, 17 a 28. Eu vou ler um versículo e os irmãos, bem forte, hein, lerão o seguinte. Para lermos mais forte, com pulmões bem cheios, fiquemos em pé. O diafragma livre para que nós possamos respirar e falar bem. Vejamos, subindo para Jerusalém, Jesus chamou os 12 em particular e no caminho lhes disse: e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e crucifiquem, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Jesus lhe perguntou: que queres? Ela lhe respondeu. Vejam que pedido simples fazia essa mulher. Eu acho uma mãe notável, aquele tipo de mãe típico, que quer tudo para os filhos. Veja, concede que no teu reino, estes meus 2 filhos se sentem um à tua direita e outro à tua esquerda. Então lhes disse: certamente bebereis do meu cálice, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo, isso será dado para quem está preparado por meu Pai. Gente, foi a mãe que pediu. Por que ficaram aborrecidos com os irmãos? Outro evangelho diz que não foi a mãe, foram os próprios irmãos. Talvez por causa disso. O fato de os evangelhos fazerem narrativas diferentes prova a autenticidade dos evangelhos. Porque se houvessem combinado ou copiado, a narrativa seria a mesma. Aqui é a mãe que leva a culpa. Então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: sabeis que os governadores dos gentios os dominam, e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Amém. Meus irmãos, o Filho do Homem, veja a plataforma de Jesus. Ele veio para servir,
não para ser servido, mas porque nós nos chamamos servos de Cristo. Aliás, há um seminário com o nome Seminário Servo de Cristo, porque Ele nos serviu primeiro. Nós respondemos ao seu amor servindo. Nós fomos libertados por Ele e nós assumimos o compromisso. Não queremos ser livres, não. Nós queremos servir-te. É por amor. Nenhum crente é amarrado à igreja. Não vem algemado para a igreja. Nós servimos uns aos outros alegre e voluntariamente. Podem sentar-se. O substantivo servo e o verbo servir traduzem diversas palavras empregadas no Novo Testamento. Não há espaço nem tempo para tratarmos de todas elas. As mais comuns são diáconos, diaconel e diaconia. Essas palavras não têm necessariamente significado grandioso, santo ou religioso per se, isto é, por elas mesmas, como assinala Ron Phillips. São empregadas para descrever tanto autoridades civis, por exemplo, Nero é havido como diácono, como servo. Que diácono, hein? Os anjos são chamados servos. Mulheres que ajudaram Jesus são chamadas servas, diaconisas. Um obreiro do Evangelho, Efésios 6, 21, é chamado servo. Os assistentes de um rei são chamados servos. Aqui estão passagens bíblicas que dizem isto. Os garçons ou servidores ou serventes numa festa de casamento, como em João 2,5, são chamados servos, diaconoi. E os diáconoi que servem à igreja, Filipenses 1, além de outros. Paulo se diz diácono da palavra, ministro. A palavra ministro significa servo. Ministrare é servir. Então, ministro da palavra. E diz que seus companheiros e ele são apenas servos. 1 Coríntios 3, 5. E o próprio Jesus diz que entre seus discípulos ele é como aquele que serve. Lucas 22, 27. Diaconel, o verbo, portanto, servir, é servir prontamente, é servir diligentemente, é servir eficazmente. Diácono é aquele que serve bem, com prontidão, não espera para ser chamado. Ele percebe a necessidade e se levanta para servir. Digamos que eu quisesse transportar este púlpito. O que tem o espírito diaconal viria depressa para me ajudar a remover. Verificando que era pesado demais para 2, mais um, com o mesmo dom, viria para ajudar. Esse é o espírito de servir. Servir é servir sem que se lhe mande, sem que se lhe exija, sem que se lhe cobre. Então, servir é muito importante. O discipulado genuíno revela-se também por meio da disposição constante de servir e abençoar. Não é servir eventualmente, é servir sempre. De acordo com as suas forças, de acordo com a sua idade. Por exemplo, não viriam aqui diáconos idosos, como eu. Viriam diáconos novos, ou irmãos mais novos, que têm força. Senão o púlpito cairia. Então é preciso que nós sirvamos de acordo com as nossas forças. Isso é muito importante, de acordo com os nossos saberes, de acordo com os nossos talentos, de acordo com os nossos dons. Agora, que sirvamos com alegria. Nada de servir à força. Eu vou. Por exemplo, eu sempre nas igrejas tive diaconato. E eu sei os diáconos que estão prontos a acordar às 3 da madrugada para cumprir uma missão comigo. Eu não chamo todos, ou qualquer um. Eu chamo alguns. Sabe por quê? Porque conheço meu time. Todos irão,
mas alguns serão aborrecidos. Me tiro exatamente do sono. Eu peguei no sono às 2, o pastor me chama às 3. Isso é demais. Não é o pastor que chamou, é a necessidade que chamou. É a aflição de alguém, é o problema de alguém, é um acontecimento, é um acidente. Agora, para que eu não traga infelicidade a ninguém, e o hino diz, do serviço meu, eu sou feliz, não sou infeliz. Eu então sei, olha, vou chamar o Sérgio. Ele vai acordar às 3. Ou Canupe, entendeu? Vou chamar. Eles virão com um sorriso, não virão aborrecidos. Pastor, o que existe? Chegando lá em casa às 3h15, porque de madrugada o tráfego é bom. E os irmãos estariam lá disponíveis para servir. Meus irmãos, servir bem traz alegria àquele que é servido, àquele que serve e ao coração do Senhor. Que Deus ama ao que serve, assim como com o que dá, contribui com alegria. Sabe, quando eu sou chamado de madrugada para uma missão pastoral, eu vou dizer a vocês uma coisa estranha, vocês não vão acreditar. Se não acreditarem, o problema fica com vocês. Mas eu vou falar com absoluta certeza, eu acordo alegre. Eu tenho o seguinte raciocínio: Senhor, eu te dou graças pelo privilégio de ser chamado, na hora que todo mundo está dormindo, e está agora acordado para te servir, para abençoar alguém. Eu saio feliz da vida. Uma vez fui chamado a 1h para 7h estar no Ipanema, na casa de Juscelino Kubitschek. Dona Sara havia pedido à empregada dela, que fora lá em casa cedo, ou 1h, para me convidar. O presidente quer recebê-lo às 7h. Pode ir? Posso. Deitei, pus o relógio para despertar às 5h30, para não ter dúvida. Acordei feliz da vida, eu me vesti muito bem, visitar o ex-presidente. Cheguei lá, orei com ele, li o salmo. Gente, que manhã importante foi aquela. Mais tarde eu soube que em Belo Horizonte ele tomou a decisão de entregar a vida a Cristo como Salvador. Estava muito aflito, recebendo telefonemas, ameaças de morte e tudo. Então, gente, servir é bom, e servir de madrugada é melhor ainda. Servir é bom. Vejam só, Jesus, depois de lavar os pés aos discípulos, depois de saber que todo o poder lhe fora dado, toda a autoridade lhe fora conferida, ele recompôs-se, tirou a toalha, pôs a sua roupa superior e disse: vocês viram o que eu fiz? Vocês façam o mesmo. Basta ao discípulo ser como seu mestre. Nós somos discípulos desse mestre. Vejam só algumas coisas. Servir é bênção. É bênção digamos, além da medida que imaginamos. Porque a pessoa que é servida é abençoada. E às vezes o serviço não está em uma grande proeza, num trabalho de grande monta, em algo pequeno, um copo d'água ao que está sedento. Puxar o cobertor ou o lençol de um doente do hospital, cujos pés estão de fora. Uma noite fria, o ambiente está frio, o ar-condicionado está muito baixo. Então a gente puxa o cobertor. Ele sente aquele conforto. Que mão abençoada é essa? Que anjo foi esse que me cobriu? Foi aquela enfermeira, aquele enfermeiro, ou aquela visita. Nós podemos ser bênção com coisas pequenas, como com grandes esforços. Vamos aqui aprender algumas coisas. Jesus diz que servir é a essência mesma do seu ministério. Eu vim
para servir. Eu vim para servir. Ah, sim, mas ele passou 3 anos ensinando. Então, você tem talento de ensinar? Tem um conteúdo a transmitir? Tem uma experiência a compartilhar? Use esses recursos para servir. Nós serviremos de acordo com as nossas competências. Um médico com o seu saber. A enfermeira com a sua experiência. Nós, normalmente, não sabemos atender uma crise de saúde, um engasgo, uma sufocação. Nós sabemos como fazer. Então vem o soldado do corpo de bombeiros. Pega a pessoa, está engasgada, resolve o problema dela. Que mãos abençoadas são aquelas? Que toques abençoados são aqueles? Que movimentos abençoados são aqueles? Ah, meus irmãos, temos que ser bênção. Jesus exemplifica a atitude e a prática de servir em João 13. O lavar os pés não é uma ordenança que Jesus deixou para a igreja. Há igrejas que acham que sim. Sabe que há igrejas cristãs que têm 3 ordenanças: batismo, ceia e lava-pés. Mensalmente. Mas não faz sentido. É um anacronismo lavar pés hoje. Você chega com os pés limpos. Eu estou calçado, sapato fechado. As ruas não têm poeira. Então não há razão de lavar pés. Lavar pés aí significava o trabalho mais humilde. Nas casas, quando chegava uma visita da rua com os pés sujos, o empregado da casa vinha com a bacia, água morninha, ele se inclinava com uma toalha, lavava os pés da visita, enxugava bem, entre os dedos, direitinho, como manda o figurino. E a pessoa se sentia confortável, dava até um chinelo para ele calçar, e não a sandália com que viera. Então, meus irmãos, esse é o trabalho. Trabalho de escravo, trabalho de servo. Sirva bem, sirva com humildade. Não se envergonhe de trabalho nenhum. Se você tiver um dia, por falta da zeladoria, de gente da limpeza, se você perceber que há algo sujo na igreja, alguma coisa, aliás, a nossa igreja, o nosso tempo é muito bem cuidado. Eu dou graças a Deus, eu visito as salas da igreja, na área de educação, todas limpinhas, os banheiros limpinhos. Aliás, alguém me disse, um alemão me disse uma vez na Petrobras, ele era um técnico e trabalhava lá. Ele me disse, olha, um dos sinais que a gente vê de civilização é um banheiro limpo e um cachorro gordinho. É, coisas tão diferentes, né? Um banheiro limpo. Gente, eu digo às pessoas que fazem limpeza dos aeroportos, banheiros dos aeroportos, e aquelas pessoas trabalhando, eu falo com elas, eu digo, olha, o trabalho de vocês é extremamente importante para a nossa vida, para a nossa saúde, vocês limpando tão bem esse ambiente. As pessoas ficam alegres. Alguns me dizem assim, eu nunca ouvi isto. Pois é, mas preciso ouvir. Nós fazemos o bem também, elevando o sentido de dignidade das pessoas. Nós fazemos bem, nós edificamos as pessoas. Servir constitui, portanto, essência do discipulado. Insisto nisso. Servir, meus irmãos, é um sinal e condição de grandeza. Será grande, será importante aquele que servir. Será mais importante aqueles a quem mais pessoas servirem. Será o mais importante de todos, aquele que servir ao mundo inteiro. Jesus, portanto, é o servo mais importante do universo. Ah, como é bom, ele morreu para a salvação de todos, não de uns eleitos apenas, mas de todos os homens, todos os seres humanos. Deus amou o mundo de tal maneira, não o mundo de alguns, mas o mundo de tal maneira.
para que todo aquele que nele crê, portanto, a oportunidade é universal, não pereça, mas tenha a vida eterna. Servir é a garantia da presença e da honra que vem de Deus. Nosso companheiro no serviço é o Senhor mesmo. Vejam João 12, 26. João 12, 26. Essa passagem que nós vamos ver. Nosso povo muito pronto. Seria tão difícil se tivesse o pessoal muito devagar ou inexperiente na mídia, olha, esperando 5 minutos, cadê o texto? E não vem, o povo não trouxe a Bíblia. Bem, mas vejam, se alguém quiser me servir, siga-me. Se há de servir, seguindo. Isto é, seguindo o exemplo dele. Servindo da maneira que Jesus serve. Jesus serve não esperando elogio, serve porque serve. Eu nunca ouvi um elogio da parte daqueles 5.000 que foram alimentados. Eu não tenho registro de nenhuma gratidão daqueles que foram curados, só de um leproso, entre 10. Quer dizer, a ingratidão vence a gratidão de 9-1. E a incredulidade vence a fé por 11-1, a 2. 10-2. Só foram 2 que disseram, vamos entrar. Quem foram eles? Entraram na terra prometida. Quem foram eles? Josué e Caleb. Eles entraram? Entraram. Você entra nos territórios que Deus prometeu, quando você exerce a fé. Agora, você incrédulo não vai a lugar nenhum, morre no deserto. Seu cemitério será o grande deserto. Aquela geração morreu toda e ficou no deserto. Os filhos e netos é que entraram, por causa de Josué e Caleb, que tiveram fé. Bem, irmãos, eu quero afirmar mais uma coisa. Então, servir lá, se alguém quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, Jesus dizendo, lá também estará o meu servo. Onde Jesus estiver, está no céu. Nós estaremos lá. Se alguém me serve, o Pai o honrará. Você não precisa de elogio de ninguém. Aliás, quanto mais elogio você tiver aqui, menor será o seu galardão. Você já recebeu o que precisava, o que queria. Quanto menos elogio receber, melhor. Porque o seu galardão está lá. A coroa da justiça. E o galardão, porque haverá um galardão. Por tudo que tivermos feito por meio do corpo. E o corpo é um instrumento para servirmos a Deus e aos homens. Bem, meus irmãos, eu tenho que terminar, porque temos a outra parte de nossa noite. Vejam só, quando eu fui convidado para interinato aqui, o irmão Reinaldo e outros irmãos da diretoria me perguntaram, pastor, o senhor tem a responsabilidade de pregar dominicalmente. E quanto aos cultos de quarta-feira? Estarei lá. E quanto a atender pessoas no gabinete? Estarei lá. E descobriram, então, que não seria apenas um pulpiteer. Essa palavra existe em inglês. Pulpiteer é um pulpiteiro. Pior quando o sujeito é palpiteiro, não é? Mas pulpiteer é aquele que usa o púlpito. Não, eu quero ser também aquele que comunica a palavra, como aqui, não é? Responde a perguntas, e estou produzindo textos. Há um texto, tanto do verdadeiro discipulado, como você pergunta e a Bíblia responde, vocês poderão ter acesso a esses textos. Então, eu acho que eu estou fazendo a minha parte. Vocês façam a sua. Os que preferem ficar em casa, ficam em casa. A igreja podia ter uma polícia eclesiástica, PE. A polícia seria designada para certas casas, buscar
sob vara, trazer para a igreja. Já pensaram a polícia da igreja chegar? Geralmente os diáconos teriam a polícia. O irmão Sérgio chegar com alguém aqui. Eu trouxe, pastor. Isso aqui. E gente alta. Meus irmãos, não. Nós deixamos por conta do Espírito de Deus. Fazemos a nossa parte. Convidamos. Não precisamos dizer a ninguém que estão perdendo. Dizer, olha, nós estamos sendo abençoados lá. Só diga isso. Nós estamos abençoados. Bem, servir é sempre servir alguém. Pastor, eu estou servindo. Servindo onde e a quem? Não, é o mesmo que amor. Amarás o teu... Eu amo, pastor, eu tenho um coração cheio de amor. Amor por quem? Qual é a prova de que você ama? Há muita retórica por aí. Não há vida. Quem ama, ama alguém. O verbo amar é transitivo. Quem ama, ama alguém. Então, é importante, servir é sempre servir alguém, fazer o bem a alguém, abençoar alguém. Daí o caráter moral e espiritual do servir. Marcos 9:41. Marcos 9:41. Vou marcar aqui e vamos parar aqui. Eu vou continuar na próxima quarta. Sabe por quê? Porque temos a segunda parte. Assim, qualquer pessoa que vos der de beber um copo de água em meu nome, movido pelo nome de Jesus, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Você já pensou receber uma recompensa por dar um copo d'água? Meus irmãos, em coisas simples ou mais complexas, nós podemos ser bênção e exercer o nosso servir. Já contei aqui, os irmãos, em outra ocasião, a experiência daquele jovem pastor, que esteve uma semana quase como morador de rua. Procurou 3 igrejas, pediu água, recebeu água suja em 2 delas. Mas houve uma igreja que recebeu água. E a pessoa que lhe deu água percebeu que ele precisava de mais. Isso é que é servir bem. Quando você percebe que pode fazer mais e melhor, você espere um pouco. Ele foi até a cantina, a cozinha, não sei onde, trouxe um prato de comida para o indivíduo, que ele recebeu e comeu. E essa igreja foi a primeira igreja batista do Brás. O sujeito tinha acesso à cozinha, talvez tenha sido mandado embora. Um empregado desse. Como é que pode um zelador à noite ir à cozinha e pegar comida? Mas o céu já o abençoou. O céu já abençoou. Deus deve ter lhe dado um emprego melhor. E deveria estar aqui entre nós. Porque, gente, servir é isso. Você serve e fica olhando para a pessoa. Precisa de mais. Eu posso fazer mais e posso fazer melhor. Eu vou fazer mais e vou fazer melhor. Que Deus nos abençoe e que nós, quarta-feira, vamos continuar. E eu tenho coisas ainda importantes a dizer.